Olha, as frases de efeito, elas sempre nos fazem pensar e possivelmente até, por um momento, acreditar naquilo que nos é dito. E uma delas, que é uma das mais comuns, pelo menos a que eu mais escuto, as pessoas falarem para as outras para apaziguar alguma dor, é a famosa: você consegue, você é capaz. Ou tudo que você quiser, você vai conquistar. E aí vem uma sequência de outras, como basta acreditar ou se comprometer e etc. Isso é uma mentira. Você não vai conseguir o que você quer. Não funciona dessa forma. Você pode conseguir o que você quer, mas não é por querer ou por acreditar. E como é que as pessoas podem saber se você tem ou não uma capacidade para atingir aquilo que você quer atingir? É por isso que eu tenho uma espécie de alergia a palestras motivacionais. Porque elas tentam envolver as pessoas com o fim de torná-las mais felizes. Entretanto, a ciência já sugere de que palestras motivacionais, ou o mundo motivacional, é ruim para o cérebro, porque ele pode gerar, inclusive, diversos problemas, até potencializar quem tem predisposição à bipolaridade, por exemplo. Porque você sai desses lugares acreditando ser ou poder fazer algo que você não pode. O grande lance de estudar neurociência, para mim, foi sempre essa questão de tentar me descobrir, me entender e potencializar o que eu sou. E é óbvio que a gente consegue fazer diversas coisas e outras coisas e etc. Mas não é tudo que a gente quer, e nem por querer. E foi estudando essa capacidade neurológica da capacidade que hoje, no No Brain No Gain Cast, nós vamos falar dela, que vem do latim habilitas, atis, que significa aptidão, destreza, disposição. O substantivo feminino, a característica ou particularidade daquele que é hábil, capacidade, destreza, agilidade. Hoje, no No Brain No Gain Cast, vamos falar daquela que, se bem utilizada, torna você uma pessoa bem-sucedida. Hoje, vamos falar da habilidade. Acho que há 2 anos, aproximadamente, eu fui para a Itália e eu fui em Florença, né? Um lugar mágico, maravilhoso. A Itália é um país à parte no mundo, né? Com suas diversas peculiaridades, enfim. E em Florença eu me apaixonei, né, pelas estátuas e pela arte plástica. E eu comecei obviamente, né, a transladar nos lugares, etc. E fui conhecer a principal peça de Florença, chamada Davi. Uma peça de mármore de 4,5 metros. E aquilo é tão real, né? A escultura é tão bem feita e tão bem talhada, né? Se é que podemos dizer, que tira teu fôlego, né? Você fica de tanto imaginar como que alguém conseguiu esculpir isso com tamanha precisão. E é curioso que no encarte do local que está a estátua tem algumas histórias do seu criador, Michelangelo. E aí tem uma entrevista onde ele foi perguntado como é que ele conseguiu criar uma coisa tão magistral, uma coisa tão surreal, tão à frente do seu tempo e de todos os tempos vividos até hoje, porque ninguém consegue replicar com tanta delicadeza algo tão bruto e que se forja algo tão belo.
E ele disse que foi fácil fazer aquilo. Que o maior trabalho foi o tempo que ele ficou olhando aquele mármore, aquela peça de mármore, até nele enxergar o Davi. E aí, quando ele enxergou o Davi dentro daquela peça bruta de mármore, ele disse que pegou o martelo e o cinzel e ele tirou tudo que não era o Davi. Michelangelo me faz conectar a frase dele a um pintor alemão nascido nos Estados Unidos, Hans Hofmann, onde ele diz que a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa se manifestar. E quando você une essa percepção do Hofmann com a descrição do trabalho do Michelangelo ao fazer o Davi, você entende que, na verdade, o jogo das habilidades, a questão de treinar e se posicionar dentro das suas habilidades, tem muito mais a ver com o que você não quer e não sabe fazer. Porque se você quer tornar algo real, e este algo pode ser inclusive você mesmo ou você mesma, se você quer se tornar algo, antes da gente buscar ser este algo, a gente precisa eliminar o que não é esse algo. E é algo que eu ensino para todos os meus mentorandos e mentorandas e alunos da escola de carreiras o tempo inteiro. Se você tem 10 coisas, 10 opções na sua frente, elimine primeiro as que você não quer. É mais fácil desse jeito. E aí aquelas que sobram são em menor quantidade, fica mais fácil decidir, mais difícil de errar. Porque a vida não é sobre acertos, é sobre diminuir os riscos do erro. E olha como tudo se conecta de forma mágica. E eu estava conversando com os mentorandos em grupo estes dias e eu falei para eles que como é que vocês querem ir buscar o que foi traçado na mentoria antes de se cuidar da mente de vocês, da saúde mental de vocês? Vocês querem tratar a ansiedade antes de entender o que é a ansiedade. E é preciso dar este passo que na cabeça da gente pode até metaforicamente parecer um passo para trás, mas não é. É o maior passo que você vai dar, se entender, cuidar da sua mente. E aí, quando a gente entende disso, a gente vai para o desenvolvimento pessoal. A gente precisa, dentro desse desenvolvimento pessoal, primeiro achar todas as nossas fraquezas e aprender a terceirizar, lidar e aceitar elas. E não trabalhar elas. Porque a gente passa o tempo inteiro na nossa vida nós fomos criados para ser medianos, porque a gente passa a vida inteira com nossos pais nos colocando em tutores de matemática, porque você não consegue tirar nota boa em matemática, mas tirou nota 10 em inglês. Então por que você não tem um tutor em inglês para desenvolver ainda mais essa tua força, ao invés de cuidar e desenvolver uma fraqueza que vai te tornar mediano? Porque os anos vão se passar e você, ao invés de desenvolver o que você já tem com naturalidade, uma potência, uma força, você está se desenvolvendo onde você não é bom. E é por isso que eu criei o No Brain No Game Workshop, que é gratuito. E a propósito, você pode se inscrever na bio do Instagram ou aqui embaixo no link, que é justamente para mostrar isso. Como você acha as suas fraquezas, que é uma técnica que eu uso chamada STOP. Essa técnica criada por Marcus Buchan é justamente para nos fazer entender o que não é a gente. E depois que a gente cuida disso, é que a gente vai galgar outros passos apontando para a direção que a gente quer ir, para quem a gente quer ser. Vamos cuidar primeiro disso aqui, tratar isso aqui, não carregar isso com a gente. Olha o peso que é cuidar do não você enquanto você quer se encontrar. Depois que a gente acha nossas fraquezas e trata elas,
a gente vai para as nossas forças, acha as nossas forças, combina elas e direciona elas para conseguir utilizar elas a maior parte do tempo. E eu sempre falo para todo mundo que as técnicas de desenvolvimento pessoal e de profissional, eu sempre falo isso, que não existe separação para mim, né? Elas nunca vão ser perfeitas. Então a vida sempre vai ser 70-30. Não é nem 80-20 de Pareto, é 70-30. 70% do seu tempo você precisa estar fazendo algo ou várias coisas que tem a ver com as tuas forças. E aqueles 30% são aceitáveis para você fazer algo que são alguma coisa que é considerada a tua fraqueza, ou várias coisas, né, dentro desses 30% do tempo. O exemplo disso é muita gente não gosta de tirar relatório, fazer cálculo, planejar meta, mas aquilo ali vai sempre existir, possivelmente, dentro de qualquer trabalho. E você vai fazer aquilo minimamente, 1 ou 2 vezes ali por ano, 3, 4, dependendo de como você planeja. E a maior parte do tempo você vai fazer coisas que têm a ver com a sua capacidade e com a sua habilidade, que são 2 coisas diferentes. Esse é o grande X da habilidade. Porque para o cérebro, um é uma capacidade fisiológica e o outro é uma capacidade cognitiva. Capacidade refere-se às qualidades físicas de uma pessoa, um potencial definido geneticamente, que pode ser atingido ou não. As suas capacidades cognitivas, as suas capacidades neurológicas. Enquanto a habilidade, ela se refere a uma tarefa com uma finalidade específica a ser atingida. É como se a capacidade fosse estrutura e a habilidade fosse o software para utilizar essa estrutura para um fim específico. É como se um fosse o espaço e o outro fosse o preenchimento. Então, quando as pessoas falarem para você que você é capaz de fazer algo que você nem quer, talvez você nem seja, talvez você não tenha a capacidade física de fazer esse algo. E aí você não vai conseguir fazer esse algo porque não existe capacidade. A habilidade, ela só existe quando existe a capacidade. Não é o contrário. Não tem como você ser hábil em uma coisa que você não tem capacidade. É como se você não pudesse desenvolver a capacidade, mas pudesse desenvolver habilidades dentro da capacidade que você nasceu com ela. E é preciso buscar e respeitar estas capacidades. Então, quando a gente fala de ser capaz, a gente erra. Porque você pode não ser capaz para fazer algo que você esteja fazendo a vida inteira. E por isso que não existe habilidade para fazer aquilo. E se não existe habilidade, não existe o prazer. Você está se forçando a fazer algo que você não nasceu para fazer. Então, precisamos, portanto, entender estas capacidades físicas que temos, testando, se provando, perdendo o foco para depois achar o nosso foco. E quando a gente acha capacidade dentro de algo que a gente faz, a gente desenvolve habilidades. E essas habilidades são monetizáveis. E na Era do Generalista, um outro podcast que eu gravei, um livro que eu estou escrevendo, eu falo como monetizar nessa era de generalistas, onde você faz muito mais coisas sem necessariamente ter a especialidade em uma delas, mas vendo o tabuleiro de uma forma geral e movimentando, sabendo movimentar as peças e enxergando o movimento de todas as outras. Então, da próxima vez que você for pedido ou incentivado para fazer algo que você vem fazendo há muito tempo, como aquele memezinho que tem de alguém cavando e desiste, e aí falta só um pedaço para chegar ao diamante, desista mesmo, porque desistir é inteligente. É realocar a tua força cognitiva para fazer algo que você tem capacidade para fazer e vai desenvolver mais facilmente habilidade para tanto. O teu problema pode ser o fato de você estar tentando voar, mas o teu corpo, ele não nasceu com as asas.